E aí galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Show, professor de biologia, e hoje eu tô aqui com a Maria de Nazaré do Nascimento. Ela é médica veterinária, especialista em animais silvestres e mestre em anestesiologia, sabe muito sobre o assunto. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela, assim, maravilhosa, e ela pôde me ajudar muito nos conhecimentos que eu tenho, muito do que eu levo em sala de aula. Com certeza ela já esteve presente, também já traz várias histórias, várias coisas legais. E aqui eu queria trazer para vocês alguns temas falando sobre essa parte de animais silvestres. E aí, Nazi, tudo bom contigo? Oi, Bruno, tudo bem? Graças a Deus. É uma Maravilhoso. honra enorme, tá? Muito obrigada pelo convite. Nossa, maravilhoso. Nazi, eu queria conversar contigo aqui sobre esse tema que rolou, né, de forma tão aí interessante e nos traz muito, né, de importância a noção do que é um animal silvestre, o que é um animal exótico e quais são os cuidados que a gente tem que ter. Então, eu queria te perguntar primeiro, né, qual seria um risco da gente criar um animal exótico desse silvestre em casa? Sim, Bruno, são vários riscos, vários riscos. Eu acho que para começar um entendimento melhor da nossa conversa, seria interessante, de repente, a gente esclarecer a diferença para as pessoas do que é silvestre e do que é exótico. Né? Algumas pessoas ainda têm alguma dúvida em relação a isso. Então, nós temos isso estabelecido em lei, a Lei 9.605, né, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ela prevê, nessa lei, ela faz a diferença, né, sobre o que é animal silvestre e o que é exótico. Basicamente, os silvestres são aqueles animais que têm todo o seu ciclo de vida ocorrendo dentro do território nacional brasileiro ou águas jurisdicionais do nosso território. Então, os exóticos são todos aqueles que têm esse ciclo de vida fora do nosso país, né, em outros países, em outros continentes. Então, independente de ser silvestre ou exótico, quando a gente traz esse animal para o ambiente domiciliar, é um risco muito grande que se corre, né? Dentro da medicina veterinária, a gente já evoluiu muito em estudos de enfermidades, mas ainda estamos engatinhando, né? Muitas coisas estão para serem descobertas, principalmente quando se fala de animais silvestres. E aí, quando a gente traz esses animais para o ambiente domiciliar, muitos provenientes de tráfico, né, que também é um assunto muito em alta. Infelizmente, o tráfico de animais silvestres hoje no país é o terceiro maior tráfico, perdendo só para drogas e armas, infelizmente. Então, principalmente aqui na nossa região, o índice de pessoas que têm esses animais em casa é muito elevado. Quando você traz esse animal para casa, sem saber exatamente como esse animal se comporta, qual é a biologia natural desse animal, qual é a alimentação, como ele vai se comportar. Às vezes essas pessoas levam os animais quando ainda são pequenininhos, e aí conforme eles vão crescendo, eles se tornam agressivos, né? Começam a brigar por território, entram num período reprodutivo, enfim. Então, essas pessoas desconhecem, acham bonitinho e querem levar. Só que, como todo e qualquer animal, eles exigem muitos cuidados. Então, são pessoas que levam esses animais que não têm ideia de como cuidar, de como alimentar corretamente, os riscos, né, de quando ele se tornar agressivo para algumas espécies. Então, o risco de acidentes é muito elevado. Por isso, o número de abandonos também é muito alto. Infelizmente, nossos parques em Belém e em todo o território nacional são superlotados, justamente por essa questão do abandono. Né? As pessoas levam, pensam que é uma coisa e de repente não é, então doam, jogam os animais, devolvem para o ambiente natural. Né? Isso, quando a gente fala de exóticos, é um risco elevadíssimo. Eu ia até citar E para ti a parte dos animais exóticos, que eu acho interessante aqui quem está assistindo o nosso vídeo também entender que um animal exótico, só te interpelando um minutinho, ele é um risco ambiental gravíssimo, né? Como tu bem pode colocar e me ajudar aí,
um animal exótico, que é esse animal que vem de fora, que não está originário do nosso hábitat, né? Pode ser até do mesma região, do mesmo país, mas que não venha, às vezes, do mesmo ecossistema, ele pode atrapalhar cadeias alimentares, por exemplo, nas provas do Enem, né? Que aqui eu também, claro, falo sobre isso. A gente tem os danos dos animais exóticos, né? Eles podem se tornar pragas porque eles não têm predadores, podem se tornar vetores de doenças, né, Nasa? Então, acho que é interessante a gente citar isso. Exatamente, era justamente o que eu ia falar, que além de todos esses riscos de acidentes, de abandono, maus tratos, a gente entra na questão das zoonoses, né, que são importantíssimas e que a gente está vendo ocorrer. Bom, eu queria aqui colocar uma perguntinha que eu acho muito interessante, porque no caso que a gente teve em Brasília, por exemplo, um animal muito exótico estava sendo criado. E aí eu queria, já que eu não conheço a legislação, eu estou aqui com alguém que de fato conhece, né, que já tem um conhecimento aí melhor de causa, eu queria saber quais são os animais que a gente pode ter em casa, quais são os animais que nós podemos criar como pets, como nossos amigos, né, como nossos companheiros aí, e se a gente encontra, por exemplo, um animal que não é um animal que a gente tem que ter em casa, um animal selvagem, principalmente, né? E se a gente encontrar ele em algum estado de vulnerabilidade, o que a gente tem que fazer? Quais são os tratos, né? E aí, Nada, quais são esses pontos? Perfeito, Bruno. Quais animais podemos ter em ambiente domiciliar, né? Isso. Animais silvestres. Olha, animais silvestres permitidos hoje no Brasil são só aqueles criados em o que a gente chama de criatórios comerciais legalizados. Então, existem alguns criatórios no país que têm toda uma licença pelo órgão ambiental, né, que passaram por vistoria, que passaram por fiscalização, e esses criatórios, eles mantêm determinadas espécies. Olha, no Brasil a gente vai encontrar de quelônios, de serpentes, de psitacídeos, aves, né, principalmente. Então, para esses criatórios que têm esses animais que nasceram em cativeiro, que tem todo um controle da sanidade, que são identificados, então, essas pessoas que compram animais desses criatórios, eles têm que vir com uma identificação, com documentação, tudo legalizado, tudo direitinho. Esses animais podem ser criados em ambiente domiciliar. Todos os outros animais que não venham desses criatórios são considerados ilegais. E aí, antigamente, a gente tinha como ir, alguns criadores tinham como buscar pelo órgão ambiental e tentar procurar legalizar. Hoje em dia não é mais permitido. A gente está com uma tentativa de entrar com uma nova lista PET, que é muito polêmica, né, de quais outros animais poderiam ser criados em ambiente domiciliar, mas essa lista está numa eterna discussão, ainda não foi fechada, mas, a princípio, seriam só esses animais de criatórios comerciais mesmo, que poderiam ser criados em domicílio, com toda a segurança, sendo acompanhado pelo médico veterinário, com documentação, para as aves com anilha, tudo certinho. Bacana. E assim, por exemplo, agora no período de julho, a gente tem muito contato, né, com o interior e a gente consegue ver, né, passando pelos locais, muitos animais que a gente não tem contato. É muito comum a gente ver vídeos por aí de preguiças, né, no meio da estrada, ou das pessoas entrarem em contato com outros animais, né, que são animais de não contato direto, que são pets, né, não são animais que estão aí nessa lista pet que nós temos hoje. Então, por exemplo, se eu encontrar uma situação, se eu encontrar uma preguiça, ou se eu encontrar um cachorro do mato, seja que ele esteja ali em uma situação de vulnerabilidade, o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer, né? Seria até melhor essa colocação. O que eu não faria ou o que eu faria? Sim, então, é muito comum, né, essa pergunta, e acontece bastante,
Então, na verdade, nós invadimos muito o território desses animais, né, com as estradas e tudo mais. Então, as preguiças, por exemplo, é muito fácil as pessoas transitando, passarem, encontrarem uma preguiça atravessando a estrada. E muitas vezes, por não ter um contato muito próximo, as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que é o animal, querem tocar, querem pegar. Estamos na era das selfies, né? Tirar selfies e tudo. E aí a gente, na verdade, a gente não recomenda de forma nenhuma, porque as pessoas não sabem a forma correta de pegar esses animais, né? Tem o risco da transmissão de doenças. Então, é muito complicado você manipular sem o conhecimento adequado. Então, a gente já aconselha, se o animal está bem, aparentemente bem, só está atravessando, tente protegê-lo de uma forma que ele consiga atravessar com segurança, de repente avisar os motoristas que estão vindo. Se alguém tiver algum conhecimento, poderia até auxiliar nessa travessia, mas nada mais do que isso. E a gente recebe muitos animais, Bruno, quando eu trabalhava no hospital, né, em Castanhal, e aqui em Belém também, de pessoas que simplesmente pegam o animal que está atravessando, no caso da preguiça, e levam para o hospital. E o animal está super bem, só queria sair de um lado para o outro. Quando faz isso, a gente tem que entrar obrigatoriamente, os órgãos que recebem esses animais têm que entrar em contato com os órgãos ambientais, comunicar o recebimento desse animal, aí esse animal vai passar por uma avaliação, né, e a gente tem que ter a permissão a partir de então do órgão ambiental para poder fazer a soltura. E nem sempre a gente consegue fazer essa soltura no local que o animal foi pego, né, que seria o ideal. Às vezes as pessoas estão de carro e levam para um local muito longe. Então a gente já recebeu animal de Salinas, do sul do Pará, que estava só fazendo uma travessia e veio parar em Belém ou Castanhal. Então, né? A gente, desculpa, Nasa, só uma colocação que eu julgo interessante. É importante que a gente tenha esse cuidado, porque muito do que a gente aprende, às vezes, em sala de aula ou em videoaulas, na prática é algo completamente diferente. Você vê alguém em um vídeo, por exemplo, fazendo a manipulação de uma cobra, de um ofídeo, de uma tartaruga que seja, qualquer um quelônio, qualquer bichinho. Eles têm riscos, eles podem gerar aí danos, você pode se acidentar. Eu que já trabalhei com parque zoológico, não que eu me orgulhe, mas eu já tive alguns tipos de arranhões e algumas coisas que eram da minha profissão na época, né? Mas hoje eu teria o triplo de cuidado, porque quanto mais a gente passa o tempo, mais a gente sabe das coisas, a gente vai conhecendo, então é muito importante que a gente tenha essa ideia de que o bichinho está ali e ele está vivendo naquele espaço, nós estamos invadindo, até a Nasa colocou aí muito bem, nós estamos invadindo, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de intervenção. E o mínimo de intervenção, não é máximo não, o mínimo de intervenção que a gente puder fazer seria muito interessante. Bom, teve aí essa semana passada agora, né, um caso triste, na verdade, né, um estudante de medicina veterinária que foi picado por uma cobra naja e que me assustou um pouco a ação tão agressiva, né, desse veneno no organismo dele. Então, fica um pouquinho a dúvida aqui, já que a gente está falando aqui com uma especialista no assunto, né, eu posso tirar todas as informações dela aí de forma positiva, né? Eu queria colocar aqui, Nasa, como a gente pode... qual é a ação desse veneno no organismo, né? Como é que esse veneno ataca o nosso organismo e como é que a gente pode combater de certa forma? Perfeito. Pois é, Bruno, infelizmente tivemos a ocorrência desse ataque, né, em um aluno de medicina veterinária por essa serpente naja, e o que eu posso dizer de antemão, assim, é que ele teve muita sorte, porque em casos de ataques por animais peçonhentos, quanto mais rápido for o atendimento e de forma mais eficaz, melhor. Maiores são as possibilidades de vida, né, para o paciente. E a chave é a obtenção do soro antiofídico específico
para determinado tipo de peçonha. Qual foi a grande sorte que esse estudante teve? É que o governo brasileiro só produz soros antiofídicos para cobras de ocorrência no território nacional. E a naja, que foi o caso do acidente, ela não é de ocorrência aqui, é um animal exótico, né? Essa espécie, no caso, é de origem asiática. Então, qual foi a grande sorte? O acidente ocorreu em Brasília e o Instituto Butantan, em São Paulo, tinha esse soro. Mas por que eles tinham esse soro? Porque eles manipulam algumas espécimes de naja lá para pesquisa, e eles tinham o soro não para abastecer outras unidades de saúde do território, mas porque, como segurança para os funcionários que manipulam esses animais lá. Então, eles tinham poucas unidades desse soro e conseguiram enviar a tempo para esse estudante. E fiquei até sabendo recentemente que a quantidade de soro que tinha no Butantan não foi suficiente e os pais tiveram que exportar o restante dos Estados Unidos. Mas qual é a grande questão? A naja, assim como outros animais peçonhentos, eles não matam por constrição a presa, né, por sufocamento, como acontece com os boídeos, né, as jiboias, sucuris, que são comuns aqui na nossa região. Então, eles utilizam a peçonha para paralisar a presa e poder se defender ou consumir aquele animal como alimento. E a peçonha de algumas serpentes da naja, por exemplo, são tão potentes que um único animal pode matar 25 pessoas, por exemplo, com a ação do seu veneno. Então, esse veneno, Bruno, ele tem ação neurotóxica, principalmente. Então, no momento que a cobra inocula o veneno no organismo da pessoa, esse veneno imediatamente entra na corrente circulatória. Então, por isso que a gente não recomenda também, em ataques por cobras, algumas pessoas fazem torniquete, né, no local da lesão, isso demora mais o atendimento, né, fazem torniquete, colocam algumas substâncias em cima da picada, borra de café, tem pessoas que cortam e sugam o local da picada, então nada disso é efetivo, comprovadamente efetivo, isso só retarda o tempo de procura de auxílio médico, pode contaminar, né, infeccionar o local da lesão, e como eu falei, a partir do momento que ocorre a picada, esse veneno já se distribui em toda a corrente circulatória, e especificamente esse da naja, ele tem ação neurotóxica, então vai atingir principalmente sistema nervoso central, que vai ter ação na musculatura do paciente, então pode ir paralisando a musculatura, e a principal preocupação é com a musculatura respiratória, né, atingir diafragma e o paciente parar de respirar. Tem ação citotóxica também, então no local da picada, o veneno tem uma ação muito importante, pode ocorrer necrose, né, a dor muito intensa no local, e também o veneno, para algumas espécies de naja, tem ação anticoagulante, ou seja, facilidade de hemorragia. Por isso que a intervenção tem que ser muito, muito, muito rápida, né, e a utilização do soro também. Então, vamos pensar assim, se esse estudante, por exemplo, estivesse aqui no Pará, talvez ele fosse ter muito mais dificuldade de acesso a esse soro lá no Butantan, em São Paulo, e aí, infelizmente, seria um paciente que poderia evoluir a óbito bem mais rápido. Mas, mesmo assim, foi um caso bem grave, né, o paciente foi parar na UTI, ficou em coma, mas como conseguiu acesso ao soro, foi possível reverter esse quadro, graças a Deus. É interessante até complementar aqui o que a NASA colocou, obviamente tem muito mais gabarito para falar disso do que eu, mas quando, por exemplo, você que está aí assistindo o nosso vídeo e que também procura e interagir desses temas com o Enem, lembre que tem dois temas importantes aí envolvidos nesse caso, né? O primeiro deles
é o programa de saúde, que a gente fala muito em prova. O programa de saúde é quando você sabe reconhecer as ações em primeiros socorros, do que você tem que fazer quando uma situação como essa ocorrer. Então, você tem que saber, por exemplo, quando o que fazer com o ataque de cobra, que esses casos de não fazer torniquete, pois aumenta a concentração do veneno, não queimar a área, não chupar o veneno, não fazer nada disso, porque nenhum desses termos auxilia, e também falar um pouco sobre a imunização passiva, né? Lembra que a imunização passiva é quando nós vamos ter aí a utilização de soros, como o soro antiofídico, que é produzido em outros animais para que nós possamos ter uma resposta imune mais rápida. Porque o veneno ele não vai ter tempo, né, NASA, de entrar em contato com o nosso organismo e deixar o nosso organismo produzir anticorpos. Então, como a gente não tem tempo de produzir esse anticorpo, então fica mais difícil da gente sobreviver a essa ação tão letal, como no caso da Naja aí, citado pela NASA, de forma citotóxica, neurotóxica. Então é bem interessante. Queria agradecer a doutora Maria de Nazaré, aqui que está comigo, que eu tenho uma amizade, então chamei várias vezes, chamei de Nazi várias vezes, porque a minha amizade com ela é muito grande. Então, queria agradecer. E claro, se você tiver aí algum recadinho, fique à vontade, aí o espaço é seu. Obrigada, Bruno. Eu que mais uma vez assim agradeço imensamente o convite, muito mesmo, né? Estou honrada com esse convite. E o recadinho que eu tenho para as pessoas é que sejam sementes, né? Dissipem essas informações, que é muito, muito importante esses cuidados, né? A preservação do nosso meio ambiente. É tão mais interessante observar esses animais no ambiente natural do que trazê-los para o ambiente domiciliar. E os riscos que nós podemos correr são inúmeros, né? Quando se fala de espécies exóticas, então nem se fala. Então, é só pensar muito bem, sair um pouquinho dessa situação do modismo, de selfies, né, de tirar fotos interessantes a todo custo, procurar conhecer melhor as espécies, né? E é isso. Qualquer dúvida, procurar um profissional da área para tirar suas dúvidas, né? Eu acho que o Bruno pode colocar o meu Instagram, Facebook, eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato, a gente conversar um pouquinho, mas é sempre muito importante a gente buscar as informações adequadas, sempre ter cuidado, nunca manipular animais silvestres sem conhecimento, porque é muito perigoso, por vários motivos que nós já colocamos aqui, e é isso. Beleza, galera, então a gente vai ficando por aqui hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. A gente vai ficar por aqui. Um grande abraço e até mais.